Olá, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para compartilhar a respeito do capítulo 3 de 1 Timóteo. Nesse capítulo, Paulo basicamente vai trazer características de caráter que qualificam uma pessoa para a liderança dentro da igreja. Aqui eu não vou me atentar ao nome do cargo de liderança, mas entenda a liderança como um todo, desde a liderança de um pequeno grupo, a um ministério, a um pastoreado, liderança como um todo. Aqui Paulo vai trazer 15 características de caráter que habilitam um líder a exercer a sua função, mas não simplesmente a ser nomeado para ser líder, mas para exercer com autoridade e influência. Nós vivemos uma era de influenciadores digitais e isso acaba se estendendo também para a igreja. Mas nós precisamos entender que influência não está relacionado com a quantidade de pessoas que te seguem, mas está relacionada àquilo que você carrega para ser transmitido. Então Paulo, ele lista algumas características que são fundamentais para um líder exercer a sua liderança, tendo autoridade e tendo influência diante daquelas pessoas que ele lidera. E essas 15 características que Paulo lista são: que o líder seja irrepreensível, marido de uma só esposa, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, que não seja apegado ao vinho, que não seja violento, mas que seja amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, que governe bem a sua própria família, que não seja recém-convertido e que tenha uma boa reputação para que ele não caia em descrédito. Então Paulo levanta essas características de caráter que são fundamentais para que o líder exerça seu papel. Eu não vou me atentar a cada uma delas, mas num todo é importante lembrar que o que nós fazemos como líder, ele tem que ser respaldado nas nossas atitudes. Eu posso subir num púlpito, eu posso pregar, eu posso discipular, eu posso ministrar para multidões, mas aquilo que eu falo, se não é respaldado pela minha prática diária, é em vão. Um líder, não adianta ele ter um título, não adianta ele ter um cargo, ele ter um PR antes do seu nome, se a vida dele não é compatível com aquilo que ele prega. Então Paulo, ele fala para Timóteo, ele orienta: olha, os líderes que você vai levantar aí na igreja, eles precisam ter essas características. Mais para frente ele vai falar sobre os diáconos com características semelhantes. E aqui diácono também entenda como qualquer pessoa que exerce um trabalho dentro da igreja. Então não é só quem faz parte do ministério de diaconato ou de serviço, como você quiser, mas se você está no louvor, no infantil, evangelização, cantina, limpeza, não importa o que você faça, nós precisamos ter uma vida compatível. Muitas vezes nós caímos no engano de achar que Deus olha o coração. Sim, de fato Deus olha as intenções do nosso coração, mas isso não pode ser desculpa para nós fazermos a obra de Deus de qualquer jeito. Como membro, como líder, como pastor, nós temos que ter uma vida de santidade, nós temos que nos qualificar para aquilo que nós vamos fazer para Deus. Nós precisamos olhar nossa vida, olhar as nossas atitudes, os nossos hábitos e olhar e ver se aquilo reflete de fato a glória de Deus. Então, nesse capítulo, Paulo ele vai trazer essas características que são extremamente importantes. Algo que eu queria destacar é quando Paulo fala tanto para o pastor, para o líder, como para o diácono, que ele precisa governar bem a sua própria casa. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Um líder, ele pode governar multidões, ele pode ter uma igreja muito cheia. Se ele não souber governar a própria casa, não faz sentido. Se ele não souber guiar os próprios filhos, então como líderes, como pastores, nós somos muitas vezes tentados a cair no ativismo da rotina da igreja e muitas vezes deixar de lado aquilo que é mais importante. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. O nosso primeiro ministério são os nossos filhos e muitos pastores, muitos líderes se esquecem disso e por isso nós vemos às vezes muitos jovens, muitos adolescentes se desviando porque os pais estão tão preocupados com a obra que esquecem de cuidar
de dentro de casa. E Deus valoriza as famílias, Deus valoriza aquilo que está dentro da nossa casa, porque famílias fortes formam uma igreja forte. E Paulo, ele finaliza no último versículo, no 16, dizendo assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado em espírito, vistos pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido em glória. Aqui, quando Paulo está falando sobre o mistério da piedade, mistério não está falando sobre algo encoberto, algo que nós não sabemos. Ao contrário, está falando de algo que nós, por nós mesmos, não podemos conhecer, mas Deus revela a nós. Em Mateus 13:11, Jesus fala que foi nos dado o poder de conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, não é algo que nós podemos descobrir, mas que Deus, que o Espírito Santo nos revela. E muitos estudiosos acreditam que essa parte em que Paulo fala é uma parte de um hino que a igreja primitiva cantava, declarando acerca de Jesus Cristo. E talvez pode parecer um pouco desconexo, né? Paulo vem no capítulo inteiro falando sobre características da igreja, características da liderança, características de um diácono, e no final ele encerra falando sobre o mistério da piedade, ou algumas versões dizem que é o mistério da fé, e fala sobre Jesus encarnado. Na realidade, o que Paulo está tentando mostrar para nós? Que tudo aquilo que eu exerço de função dentro da igreja, toda a minha liderança, todo o meu ministério, precisa no final apontar para Jesus. Tudo que eu faço, o final, o objetivo, a essência, tem que apontar para Jesus. Então, que esse capítulo possa trazer para nós essa revelação, esse entendimento de que para fazer a obra de Deus nós não podemos fazer de qualquer jeito. Para exercer a liderança, mais ainda, nós precisamos ter uma vida respeitável para liderar com autoridade. As minhas atitudes, o meu dia a dia tem que comprovar aquilo que eu prego em cima do púlpito. Amém? Deus abençoe.